Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês neste dia abençoado de hoje. O nosso canal é Encontro com Cristo, eu sou o pastor Otomires Barbosa e nós estamos aqui neste momento para meditarmos na palavra do dia. Eu peço a todos vocês que estão assistindo este vídeo, que esteja deixando aí o seu like, deixando aí o seu joinha, apertando o sininho, inscrevendo no nosso canal, nos ajudando a crescer este canal, porque o nosso intuito é estar pregando a palavra de Deus e também estar fazendo orações intensamente em favor de todos vocês e também de todos nós. Então, faça isso, nos ajude, meus queridos irmãos. Eu quero, neste momento, deixar para nossa meditação, neste dia abençoado, como a palavra do dia, alguns versículos na palavra do Senhor, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12. Eu quero deixar do versículo 46 ao versículo 50, deixar para nossa meditação. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que te querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos irmãos em Cristo Jesus, neste momento nós acabamos de meditar em uma palavra no capítulo 12 de Mateus, e versículo de número 46 ao 50. Esta passagem bíblica, ela nos fala a respeito de Jesus e sua família, ou a família de Jesus, é a epígrafe do texto, a família de Jesus. Quando nós olhamos, meditamos nesta palavra, nesta passagem bíblica, nós observamos que Jesus, ele dá uma repreensão tanto à sua mãe como aos seus irmãos. Por que Jesus repreende sua mãe e também os seus irmãos? A Bíblia nos relata que quando Jesus ele estava exercendo o seu ministério aqui na terra, a Bíblia ela diz que Jesus, através das realizações dos milagres, das maravilhas que ele fazia, através das lindas palavras de Deus que ele ministrava, dos seus sermões, as lindas pregações, então a multidão era atraída por ele. porque via os sinais, via as maravilhas
e ouvia a palavra que nunca tinha ouvido. Então diz a Bíblia Sagrada que as multidões chegavam até Jesus. As multidões seguiam Jesus por onde ele andava. E é normal que quando Jesus ele estava andando, deslocando de uma cidade para outra, a família acompanhasse, pois a família também servia a Jesus. Mas aconteceu algo aqui nesse texto que nos chama a atenção e que serve para ensinamento de cada um de nós nesse dia, porque a Bíblia relata que tanto a mãe como os irmãos de Jesus, quando ele estava fazendo um discurso, uma pregação à multidão, tanto a mãe de Jesus como também os seus irmãos não estavam ali junto com Jesus. Não sabemos se eles estavam em uma cidade, aqui o texto não fala. Não sabemos aonde que eles estavam, mas sabemos que Jesus ele começa o culto, ele começa a pregação, mas a multidão estava, mas a sua família não. O que nós extraímos nesta palavra? Que nós temos que priorizar a família. Jesus fazia parte da família. Então, a família fazia parte de Jesus, da vida de Jesus. Então, deveria estar juntinhos ali, tanto a mãe como os irmãos, juntinho com Jesus, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Mas não aconteceu assim. Não sabemos se eles estavam em uma cidade, mas a Bíblia relata que eles estavam fora da multidão. Eles estavam distanciados do sermão que Jesus estava trazendo à multidão. E isso é perigoso. Nós temos que estar unidos com a nossa família e juntos aprendendo a palavra de Deus. Então, quando nós observamos que agora eles estavam fora e a multidão estava crescendo cada vez mais, e estava impossível de aproximar-se de Jesus, então a mãe de Jesus com os seus irmãos enviou alguém para que dissesse a Jesus que eles estavam ali e queria falar com ele ou aproximar-se dele. Então Jesus, quando ouve aquela mensagem mandada, direcionada da mãe e seus irmãos, então ele olha agora para os discípulos, creio eu que olha também para toda a multidão e diz: quem são os meus irmãos, a minha mãe? Aí ele diz: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele dá esta repreensão à sua mãe e aos seus irmãos. Por quê? Porque eles estavam colocando em segundo lugar a palavra de Deus. Nós devemos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar a palavra de Deus como fonte de água viva. Quando nós estamos com sede, priorizar e colocar em primeiro lugar. Jamais deixarmos de ouvir a palavra de Deus e colocar outras coisas em primeiro lugar, porque nós teremos prejuízo
podemos ser repreendidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então foi o que aconteceu. Era a família? Era. Era os irmãos? Era a mãe? Era. Mas estava fora. Não estava naquele momento que ele estava pregando, ensinando a palavra de Deus junto com Jesus. Estava fora. E Jesus o repreende. Então, quando Jesus disse que minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus estava repreendendo porque agora Maria, sua mãe e seus irmãos não estava priorizando a palavra, não estava colocando a palavra em primeiro lugar, e nem os seus irmãos, e não estava fazendo a vontade de Deus. Quando nós não priorizamos a palavra, quando nós não estamos juntinho com Jesus ouvindo a palavra, nós estamos priorizando, colocando em primeiro lugar as outras demais coisas. E isso desagrada o coração de Deus. Então, nesta palavra deste dia, eu quero te pedir, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes desta palavra, priorize a palavra do Senhor, priorize estar juntinho com Jesus para você estar recebendo a todo momento as bênçãos celestiais, para você estar recebendo a bênção lá no seu trabalho, a bênção na tua família, a bênção no teu ministério, a bênção em todos os setores da tua vida. Então, que nós não venhamos colocar a palavra e a vontade de Deus em segundo lugar, jamais. Que nós venhamos priorizar a palavra, priorizar fazer a vontade do Senhor e priorizar estar juntinho com Jesus. Que coisa maravilhosa é estarmos juntinho com Jesus. Amém? Então, meus queridos irmãos, eu deixo esta palavra para todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um bom dia e que o Senhor continue falando com vocês e abençoando a todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. E não esqueça de inscrever aí no nosso canal, deixar o seu joinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos neste dia e a paz do Senhor para todos, no nome de Jesus.